Entre os sonhos grandiosos de seus companheiros, Chopper é um dos que possui o desejo mais nobre de todos, o de curar qualquer doença. Perto dele, ninguém mais sentiria dor e ele se tornaria o maior médico de todo mundo, um grande e milagroso curandeiro digno de navegar ao lado do Rei dos Piratas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como isso irá acontecer e como tal milagre está diretamente ligado à real natureza da Hito Hito no Mi de Chopper. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de teoria, uma teoria autoral, né? Lá no Twitter já tem muita gente especulando como o Chopper irá alcançar o sonho dele de curar todas as doenças. E baseado nisso, eu pesquisei com a ajuda do pessoal aqui de casa sobre formas disso se refletir na real identidade da Akuma no Mi do Chopper. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, avisar que tem uma playlist insana de One Piece por aqui. O vídeo recente do terceiro fruto do Barba Negra, inclusive, tá bombando, depois assistam. E também quero pedir pra vocês, se gostarem do conteúdo lá no final, curtirem esse vídeo aqui. A base principal dessa teoria aqui, ela vem toda do arco de Drum, mesmo que é o arco que o Chopper entra pro bando. Demorou? Dito tudo isso, bora começar essa teoria maravilhosa. A teoria de hoje é sobre a Hito Hito no Mi de Chopper não ser simplesmente a fruta do humano que dá ao Chopper as transformações base entre um cervo e um humano, mas sim a Hito Hito no Mi de um modelo específico de humano, a Hito Hito no Mi do modelo Xamã. Então bora, antes de falar das evidências dentro de One Piece, falar das relações aí que tem esse xamanismo com o Chopper e com muita coisa que a gente já viu no Chopper até agora. O xamanismo, além de ser um conjunto de crenças conhecido por essa combinação de medicina e religião capaz de curar doenças de forma milagrosa, é uma cultura bastante relacionada com forças animais, com animais guardiões que eram representados por meio de amuletos de proteção. Nisso, quando a gente vai ler sobre o cervo dentro do xamanismo, a gente encontra muita semelhança com o Chopper, e eu vou listar as 5 principais aqui para vocês. No xamanismo da região da América do Norte, onde temos o Canadá, que é o que inspira a ilha de Drum, o cervo representa a sabedoria. E baseado nisso, no SBS do volume 20 de One Piece, o Oda foi perguntado sobre a fruta de Chopper, né, sobre o que aconteceria se um humano consumisse esse fruto, e ele disse que essa pessoa se tornaria mais madura, mais sábia, ou encontraria a sua verdadeira espiritualidade. Então é bem importante isso e tem muita relação com isso aqui que eu acabei de falar do xamanismo. Ponto 2. O cervo também representa o perfeito equilíbrio entre força e doçura, a bravura e a alegria. Isso que eu acabei de falar é a essência total deste carinha aqui, do Chopper. A gente tem aqui um cara que tem uma transformação do Monster Point, por exemplo, mas que ao mesmo tempo ama algodão doce e é o serzinho mais fofo da face da terra. Não tem como você olhar pro Chopper e não falar, meu Deus, eu quero apertar ele. Não tem. Então, isso daqui é o Chopper cuspido escarrado, né? Essa mescla perfeita de força e doçura. Ponto 3. A sua energia primordial é da gentileza e da sensibilidade, também muito condizente com o que a gente viu do Chopper até hoje. Ponto 4. Raramente um cervo caminha sozinho. Ele anda ao lado de seus companheiros com quem compartilha todos os passos de sua jornada. E o ponto 5 é que o totem do cervo nos ajuda a encontrar forças para nos sentirmos seguros diante dos desafios e para nos conduzir sempre confiantes no que está por vir. Então, o Chopper, o cervo dentro do xamanismo norte-americano, ele tem também a ver com essa esperança, né, com essa resiliência de nunca desistir, de persistir, confiantes que as coisas vão acontecer do jeito que a gente sonha. Então tudo isso, esses 5 pontos que eu citei aqui, eles têm muita relação com toda a personalidade do Chopper e coisas que o Chopper mostrou ao longo da obra. Agora, vamos falar de One Piece, né? Lembrar de diversos pontos aqui que comprovam que o Chopper não consumiu a Hito Hito no Mi do humano simplesmente, mas sim a Hito Hito no Mi de um humano com um modelo especial, um modelo do Xamã. Primeiro a gente começa a teoria lá no capítulo 41 do mangá de One Piece, quando o Sop cita para sua mãe um remédio do outro lado do oceano que é capaz de curar todas as doenças. Isso é importante de citar, porque aos poucos a gente vai vendo que as mentiras do Sop vão se provando reais conforme a obra avança. O Sop fala isso no East Blue e esse tal remédio estaria na Grand Line. Drum já está na Grand Line. Depois a gente já no arco de Drum chega numa fala do Hiruluki que ele diz para Chopper sobre um remédio capaz de curar todas as doenças. Ele também era visto como um charlatão, mas conta sobre um homem desacreditado que passa por uma floresta de cerejeiras e se cura de forma milagrosa.
Este paralelo forte entre a medicina e a religião é um dos pontos cruciais do xamanismo. E depois disso, o Chopper e o Hiruluke eles estão passando por alguns soldados reais ali do reino de Drum. Eles escutam eles falando sobre um cogumelo que só pode ser encontrado em uma determinada região de Drum, que pode ou não curar todas as doenças do mundo. O Chopper guarda isso na cabeça e depois que ele descobre que o Hiruluke tá doente e tem poucos dias de vida, ele começa a pesquisar loucamente para encontrar este cogumelo. Depois de fazer toda essa pesquisa em vários livros, deixar mal bagunça lá na bibliotequinha do Hiruluke, ele sai em busca deste cogumelo e ele encontra um cogumelo parecido com esse, guiado pelos livros que ele leu, na direção de tudo que ele estudou, exatamente onde ele, Chopper, nasceu. Não no país onde ele nasceu, mas na exata região onde ele nasceu. E como eu sei isso? Porque quando ele está chegando no cogumelo, ele vê o cogumelo ali na frente, ele encontra outros cervos, né? E um, principalmente, o maior de todos ali, parece que é o líder daquele monte, daquela manada ali de cervos. Ele olha pro Chopper com um rancor absurdo, né? E aquele ali deve ser muito provavelmente o pai biológico do Chopper, que sente vergonha do filho por o filho ser diferente, né? Então os dois têm um enfrentamento forte ali. Aí o Chopper simplesmente vira as costas, salta pro outro lado e pega o cogumelo e leva pro Hiruluke. Ou seja, o cogumelo que pode curar todas as doenças também nasceu ou poderia ser encontrado onde o Chopper nasceu. Depois o Hiruluke vê aquele cogumelo, ele sabe que é o Amildak, que é venenoso, mas ele toma porque o Chopper se esforçou muito para conseguir e tudo mais. Mas a parada aqui é que esse cogumelo que cura todas as doenças, ele realmente existe. Ele realmente poderia ser encontrado naquele ponto específico de Drum, mas ele já havia sido consumido pelo Chopper, quando o Chopper era um animal irracional, ainda criancinha. Ele nem conseguiria se lembrar que ele comeu uma fruta com o formato de cogumelo. E aí vocês ficam pensando nisso, né? Como que ele confundiu uma Akuma no Mi com um cogumelo? Porque este é o formato da Akuma no Mi que o Chopper consumiu. E aí quando ele é confrontado pela Kureha, né, ele fala sobre um remédio milagroso, mais uma vez traçando esse paralelo de medicina e religião comum no xamanismo. Em relação às pesquisas do Chopper, pode ser que ele tenha encontrado algo sobre o cogumelo que cura todas as doenças de uma forma mais vaga e sem imagem. E aí então ele foi procurar isso num livro de medicina e acabou achando a foto do Amildak, viu a caveira ali e já concluiu que se tratava do mesmo cogumelo do outro livro, porque ele achava que a caveira tinha sim uma relação mais específica com a cura. Porque, pra quem não lembra também, o Hiruluke fala, ó, eu vou colocar essa caveira aqui como símbolo de que tudo pode ser curado, como símbolo de que nada é impossível, alguma coisa desse tipo, né? Então, naquele momento, o Chopper já relacionou caveira com cura. E agora a gente avança bem na história, a gente sabe que o Chopper tem o sonho de curar todas as doenças e sabemos que um cogumelo é realmente capaz disso. Algo que é visto como uma lenda em Drum, já que lá não tinha nenhum especialista em Akumas no Mi para chegar a essa tal conclusão. Quando a gente vê que o Luffy e o Lucci despertaram as suas Zoans, a gente vê as fumacinhas embaixo do braço, ou seja, o Monster Point ele talvez emule sim o despertar, mas não de uma forma completa, porque ele não tem isso. E eu acredito que todas essas propriedades do Monster Point do Chopper tem muito mais a ver com outras coisas do que com uma emulação do despertar do fruto dele. E indo mais além, a gente descobre que o Doc Kill, que será o rival do Chopper na luta do Chapéu de Palha contra os piratas do Barba Negra, possui a fruta da doença, o que faz com que o Chopper, tendo uma fruta capaz de curar tudo, combine muito mais com o paralelo entre os piratas do Barba Negra e os Chapéu de Palha, aquele paralelo de dualidade, de os dois lados da mesma moeda. Então, se o Luffy é luz, ele consumiu o fruto do deus do sol, de um deus da liberdade, o Barba Negra é escuridão, ele consumiu o fruto das trevas que aprisiona. E por aí vai, esses paralelos devem existir com todos os membros dos dois bandos, e o do Chopper tá muito simples aqui. O Doc Kill, ele tem a fruta da doença, enquanto o Chopper teria uma fruta que dá a ele a capacidade de curar qualquer enfermidade. Em relação ao Monster Point do Chopper, eu acho que essas balas que ele consome, elas têm umas propriedades mais relacionadas também, um pouco relacionadas aos estudos do Caesar, por exemplo, que são de gigantificação. Então o Chopper consome elas e também chega em alguns pontos disso, até porque o Caesar ajuda o Chopper a aprimorar essas balas. Então isso não teria a ver propriamente com os princípios da Akuma no Mi dele, mas sim com esses princípios de pesquisas do Caesar, ou seja, o Chopper e o Caesar pesquisaram para criar essas drogas pela mesma direção, né, o mesmo princípio. Isso não tem relação direta com os princípios evolutivos da Akuma no Mi do Chopper especificamente.
Bom, agora antes de finalizar a gente vai falar das Hito Hito no Mi que a gente tem em One Piece rapidinho, só pra traçar um paralelo aqui. O que é uma Hito Hito no Mi? Hito Hito no Mi é uma Zoan humana, basicamente. E dentro da classe de Zoans humanas, nós temos vários modelos. Ou seja, lá no arco de Marineford, o Sengoku apresentou a Hito Hito no Mi, a Zoan humana, modelo grande gigante Buda. Já no arco de Wano, a gente tem o Onimaru, que é uma raposinha, com a Hito Hito no Mi do modelo de um monge gigante ancestral ali de Wano. É a Hito Hito no Mi modelo Oniudo. E nós temos também o Luffy, com a fruta mais apelona da obra, que é a Hito Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol. Todas as Hito Hito no Mi que nós tivemos até agora são Hito Hito no Mi modelo Tananan. Não tivemos apenas Hito Hito no Mi, então eu acho que o Chopper não teria uma fruta tão básica assim. Dessa forma, o despertar dele ainda traçaria relação forte com as cerejeiras que o Dr. Hiruluki queria plantar. Vamos supor que o despertar do Chopper dê a ele aquelas nuvens, né, em formato rosa, parecendo as pétalas de uma cerejeira, e que dê também a ele a capacidade de florescer essas flores, essas árvores em qualquer lugar. Ele poderia também dessa forma realizar o sonho dele com as propriedades curandeiras do fruto dele, ao mesmo tempo que ele realiza o sonho do Dr. Hiruluki, provando que sim, a Sakura cerejeira, né, que lá no Japão é chamada de Sakura, ela tem esses princípios curativos por conta desta lenda. Como isso aconteceria? O Kaido já explicou, quando corpo e alma estão em harmonia, é aí que o despertar acontece. Então quando o corpo do Chopper e a Akuma no Mi dele estiverem na sintonia de buscar, de descobrir a cura, de curar realmente todas as doenças, ou seja, em um momento onde ele precisa curar doenças que ele não conhecia, em um momento onde ele poderia estar enfrentando alguém que tem a fruta da doença, por exemplo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O Chopper teria sim que usar seu esforço máximo para curar essas doenças de uma forma milagrosa. É neste momento que ele conseguiria despertar a sua Akuma no Mi. E esse despertar também realizaria o sonho do Dr. Hiruluki, se a nossa teoria estiver certa. Por quê? Porque o despertar, como a gente viu, ele causa aquelas nuvens que até Yamato já mostrou, não quer dizer que Yamato já tenha despertado, mas Yamato demonstrou ter aquelas nuvens embaixo do braço na sua forma Zoan mitológica. Ou seja, a gente sabe que o despertar de uma Zoan tem aquela nuvenzinha embaixo do braço. E a do Chopper seria uma nuvenzinha rosa, emulando, muito semelhante, as pétalas das árvores cerejeiras que o Hiruluki queria plantar. E eu vou além. A gente sabe que essas Zoans mitológicas, elas dão diversas habilidades aos seus usuários, principalmente quando elas chegam no despertar. A gente tá vendo isso rolando à solto no mangá, e são habilidades de Zoans, de paramécia, diversas habilidades diferentes que emulam aí diversos frutos, por isso que as Zoans mitológicas, elas são tão incríveis. E a do Chopper, além de dar a ele essa capacidade de curar todas as doenças, ela daria a ele uma espécie de chama azul do Marco. O Marco tem essa chama azul dele que ele deixa na pessoa, a pessoa se cura. O do Chopper seria representado na forma de pétalas de Sakura, pétalas de cerejeira. Ou seja, aquilo que o Dr. Hiruluki disse pra ele lá no comecinho de One Piece, de que um homem se curou depois de entrar numa floresta cheia de árvores cerejeiras, vai se tornar real. O dia que qualquer pessoa doente tiver contato com uma árvore cerejeira que floresceu a partir da Akuma no Mi despertada do Chopper, essa pessoa se curará. Então o Hiruluki estava falando de uma lenda, a lenda que também voltava naquele cogumelo capaz de curar todas as doenças. Aquele cogumelo que, quando despertado, florescia sakuras por onde ele passava, onde ele tocava, e essas sakuras tinham propriedades curandeiras que poderiam, de forma milagrosa, sarar, recuperar qualquer doença. E eu acho que não tem forma melhor de acabar esse vídeo com essa conclusão maravilhosa, ligando o sonho do Chopper com o sonho do Hiruluki, realizando todos os dois ao mesmo tempo, ainda comprovando que ele estava certo. Ele não era maluco de tentar trazer as cerejeiras de volta, ele só estava tentando do jeito errado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui, e se você for passar essa teoria pra frente, lembre-se, por favor, também de dar os créditos. É muito importante pra gente que as pessoas cheguem nesse vídeo pra saber tudo sobre isso. E se você tiver algumas coisas pra ampliar essa teoria, porque é uma teoria que eu fiz hoje, né? Eu li algumas coisas e fiz hoje mesmo, então se você tiver mais coisa de One Piece, de outras referências aí pra acrescentar aqui, também comenta aqui embaixo pra gente ir criando e chegando numa teoria cada vez mais aprofundada. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.